A gente vai falar agora da capacidade que os espíritos têm de penetrar nossos pensamentos. O que vocês acham? São poucas perguntas, então acho que eu quero ouvir também um pouco o que vocês acham. Você acha que os espíritos, aqueles que já desencarnaram, né? Mas estão aqui, que a gente sabe que a gente está o tempo todo, a gente só não enxerga com esses olhos aqui, mas a gente está o tempo todo com amigos e não muito amigos junto com a gente. Agora, você acha que eles têm essa capacidade, não de nos ver, estou falando de penetrar e conhecer os nossos pensamentos? Essa é a pergunta. Sim, porque assim, a gente tem os mentores e eles estão o tempo inteiro com a gente, desde a nossa encarnação. Os pensamentos. Então, mas ele não pensa como eu, ele não sabe o que eu estou pensando. Então, quando é que ele está comigo e fala assim, não faça isso? Nós vamos ver isso, por que ele faz isso. Eu acho que é intuição. Intuição. É intuição do quê? De que ele não... Uma intuição pode ser que um espírito está te dando uma intuição para você fazer determinado... Ok. Isso, mas tudo bem. Mas a pergunta é, eles penetram em todos os nossos pensamentos, ou seja, nós somos um livro aberto com que a gente pensar. Para todos os... Qualquer um que está do nosso lado, a pergunta é essa. Eu acho que depende da frequência que você esteja para que eles se aproximem de você, né? É isso. Depende muito da frequência. Lembra aquela coisa que eu falo sempre? Tudo depende. Não, mas eu estou falando do pensamento. Por exemplo, a gente sabe que a gente vive entre encarnados e desencarnados juntos o tempo todo. Ok. Ele nos vê? Ok. A gente não os vê. Ok. Isso a gente já sabe, tá? A questão é, eles sabem 100% o tempo todo os nossos pensamentos. Pensamentos. Não é uma intuição de ele vir, como você falou muito bem, de um mentor e tudo. Ok. Aí é uma comunicação telepática, digamos assim. Eu estou falando do pensamento mesmo, efetivo, qualquer pensamento. Eles veem, mas peraí, cadê minha privacidade? Né? O que eu penso. E aí a gente vai entrar numa outra questão de frequência, numa questão de interesses, né? Porque assim, todo mundo quer ficar junto com você o tempo todo, Rodrigo? A humanidade inteira? Não, porque são de acordo com as simpatias das coisas, entendeu? Mas, bora lá. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Aí já eu perguntei dos pensamentos, mas aí a pergunta é o que fazemos, né? Se ele vê. Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Entenderam? Aí eu falei dos pensamentos, que é o que pega mais, né? Porque pensamento a gente nem tudo fala o que eu estou pensando, certo? Eu não sou obrigada a abrir todo o pensamento, mas o que eu estou fazendo, essa primeira pergunta é o que eu estou fazendo. E aí, realmente, podem ver? Claro que podem. Primeiro, na frequência, numa vida espiritual, digamos assim, numa vida astral, a gente não tem o corpo, que é o que nos dificulta ter a visão, poder, né, ter a segunda vista mais claro, né, de ter uma ampla possibilidade de ver e de se comunicar, porque a matéria atrapalha muito, digamos assim. Só que cada um só vê aquilo que dá atenção, que tem atenção para ele. Porque assim, é por isso que eu falei, Rodrigo, vai ter vários, mas todos têm o mesmo interesse que você, naquele momento, no jardim? Não. Então...
não acho justo eles viverem e eu não ver eles. Concordo em gênero, número e grau com você. Eu ia dizer isso. Eu acho que isso é uma das coisas que eu sempre falo aqui. Que a gente tem que aprender a pensar e questionar. Não é porque é assim que é certo. Eu concordo em número, gênero e grau com você. Hoje eu me pergunto muita coisa. Por quê? Por que eu não posso saber o que o outro pode saber de mim? Por que é assim? Eu sei que a doutrina espírita tem algumas respostas, que hoje eu já questiono. Se é a resposta ideal, pronta, para mim, hoje não é mais. Por quê? Porque não é correto. Então, assim, eu acredito também no meu direito, Então, tá, ele vê, mas aí é uma falha no nosso momento onde a gente está, digamos assim, da nossa formação entre criação física nessa experiência. Então tá tudo certo, o outro me vê, o outro poder perceber coisa que eu não percebo, que eu não consigo perceber, pela materialidade eu não consigo e ele consegue. Aí a gente já está injusto. Concorda comigo? Eu acho assim, essa questão de ele só ver aquilo que lhe interessa, a gente entra nesse lance da frequência, tá? Não tem como, não existe aquilo que você quer fazer, existe aquilo que você exala de intenção, por isso que por mais que você fale, você queira, mas o que vai valer efetivamente não é o que você fala, não é só o que você quer, e é assim que é aquilo que você intenta frequencialmente. Se não for isso, eu chame isso de fé, chame isso de, não sei, de alguma coisa divina, como você queira. Mas, na verdade, não existe, quando eu falo falha, não é uma falha que está errado o sistema como é. Não é isso. É a falha de ter feito dessa maneira, essa experiência. Eu concordo, é um momento que a gente pode trabalhar a nossa evolução. Mas hoje eu fico perguntando, não é uma evolução assim? Como é que eu vou saber que é assim? Eu posso evoluir assim. De coisas que eu sei hoje, amanhã eu sei outra, mas no mesmo parâmetro. Então, a evolução não é uma coisa que eu vou para lá e não volto mais cá. E é isso que eu tenho observado. Isso que eu tenho sentido. Então, quando eu digo o lance da falha, é que nessa experiência, e é isso, a gente precisa aprender, a gente precisa questionar isso. É porque essa pergunta que você faz tem que ser feita. E aí, Márcio, eu concordo que a gente não pode aceitar, não existe, não pode existir, sim, existir uma falha, não é uma falha divina, mas é uma falha aonde, no momento que a gente foi evoluindo das duas maneiras, digamos assim, a gente foi evoluindo, aprendendo a ser alguma coisa, aprendendo cada vez coisas novas, mas para a gente ter o corpo, e isso é importante, não pode esquecer, para a gente ter o corpo, isso foi feito, gente, não foi Deus que fez o corpinho para você. Isso são experiências. É por isso que eu falo que às vezes pode ser ter ali uma falhinha que ainda vai ser consertada. Então, assim, por que você não observe, você não pode ouvir ou ver
o outro naturalmente, como ele te vê, ele vê, ouve e faz e fica próximo de você. Agora, o que a gente está dizendo é justo, é correto, não, pois é, mas assim, por que um pode e outro não vê? Entende? Assim, qual é o direito que dá? Isso é uma pergunta, gente, não é preciso responder. Que às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente sai daquilo que a gente conhece. Precisa apenas pensar a respeito. Por quê? Porque não precisa ter resposta agora. Porque o grande mal da gente, às vezes, é que a gente precisa ter a resposta para acalmar o coração. A gente precisa ter a resposta. Porque se a gente não tiver a resposta, a gente fica angustiado. É ou não é, gente? E às vezes a gente precisa só perguntar. Só perguntar. É a partir da pergunta que o nosso espírito começa a ficar atento. Porque ele também quer, para ir para frente, ele precisa questionar as coisas. Então não é uma questão de se isso é certo, se isso é errado, se isso pode, se não pode. Não tem problema. Não tem problema. O que a gente levantou e o que eu comentei é somente isso. Na sua cabeça. É essa pergunta. Não é dizer eu também quero ver. É só isso. O direito do outro. Só isso. É direito do outro. Pois é. Pois é. Eu acredito. Exatamente. Quando você estiver lá de espírito, você vai também ter acesso. Lembrando que isso só vai ver aquilo que lhe chama atenção. Eu posso estar do lado, posso estar desencanado e olhar para o Marco, não me interessa o que está fazendo, porque não. A frequência que ele está, as coisas que ele gosta, as coisas que ele pensa, o jeito que ele não é o meu, não é minha tribo. Então eu não vou passar direto, não vou nem querer saber. Agora, isso não quer dizer que eu não possa saber, desde que eu esteja na mesma frequência. Porque se não tiver, não vai ver. Tem aqueles em que desencarna e fica apenas aqui. Fica por aqui. Não sabe sair daqui. Vivencia só a matéria mesmo. É alguém tão apegado que às vezes não consegue sair para um outro lugar, a não ser aqui. Ele vai viver buscando aquilo que lhe interessa. Somente aquilo que lhe interessa. Então ele vai buscar as pessoas que lhe interessam, que estiver na mesma frequência, ele vai buscar. Então, esse sim, ele vai saber coisas que se ele tem uma similaridade de postura, de gosto que a Nelma tem, ele vai ficar perto da Nelma, para vivenciar as mesmas coisas que ele vivenciava, e através da Nelma ele vai conseguir ter a sensação das coisas que ele gostava de fazer. Então, muitas vezes ele vai estar vendo o que Nelma está fazendo, por quê? Porque ele tem a mesma frequência da Nelma, e como ele sente que ainda está vivo aqui, desse lado, ele fica ali perto. Como é muito comum gente falar assim, a pessoa se foi e não foi, continua aqui. A semana passada mesmo alguém me ligou dizendo, o que eu faço? Uma pessoa já faz uns 10 dias que ela se foi e tal, que ela fez a passagem, mas ela continua aqui dentro de casa. Aí, assim, a pessoa vê ela, porque quem me ligou é médium e diz, ela está aqui, se senta no sofá, eu levanto, à noite ela está sentada lá, o que eu faço? É duro, a pessoa não sabe ir para outro lugar, então ela vai ficar junto. Então, ela vai ver as coisas que interessam a ela. Se outra pessoa passar perto dela, não tem nada em comum, ela não vai saber, não vai querer ver, não vai querer... Vamos lá. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Aquilo que eu perguntei inicialmente, né?
Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Lembra que eu falei? Isso foi a resposta dos espíritos. Ou seja, a espiritualidade disse: podemos sim saber os seus pensamentos. Aí eu perguntei inicialmente. E aí que eu falo: é legal? Eu não acho. Pois é, mas aprender eu não preciso estar à mercê de alguma coisa. Mas é só uma opinião. Eu acho que opinião, a gente está aqui para pôr opinião, tá? Isso não quer dizer que é o certo. Entendeu? É isso que eu estou falando. Eu só estou falando, estou colocando a minha posição. Eu não acho correto. Da mesma maneira, sabe por quê que eu estou batendo muito nisso hoje? Pelo seguinte, porque a gente se reconhece espírito, não reconhece? A gente se reconhece espírito, não reconhece? Muito bem. Se eu me reconheço espírito, eu não tenho nada de diferente de quem... Ou seja, eu tenho a diferença de estar encarnado, de estar revestido de um corpo, que pode ser agora carne, que pode ser imantação de plasma, que pode ser qualquer tipo de corpo. Isso precisa ficar muito claro na cabeça da gente. Que tem outros lugares com o mesmo corpo? Não sei. Não sei. Não posso dizer que tem. Se eu conheço, é meu espírito que conhece. Mas eu, Vera, ego, não conheço. Meu espírito não me dá esse direito. Então, eu acho assim, se eu também sou espírito, igual esse que está aqui do meu lado, que eu sei que está, eu tenho os mesmos direitos que ele. Tenho os mesmos direitos que ele. A única diferença é que eu estou hoje desse lado da experiência. Então eu fiz um acordo com ele que eu aceitava dessa forma, do jeito que é o jogo. Então eu vou aceitar a experiência para fazer a experiência. Mas isso não quer dizer... Então, aceitar é uma coisa. Dizer que isso para mim é correto, não. É só isso. É isso que eu estou tentando dizer a vocês. Não é que eu digo que é certo e que é errado. Eu só digo que, a minha opinião, eu sou espírito igualzinho o outro. Por que que o outro... O que tem que dizer diferente? Está dizendo, eu quero fazer. Mas essa possibilidade desse ser, esse outro espírito que já me ver ou souber o que eu estou pensando, vai me chatear, vai me entristecer. A mim e a ele. Então, a gente fica sempre naquela de... Isso é a autorresponsabilidade. Né? É a consciência dizendo, né? Então, assim, você levantou uma questão e a gente se preocupa sempre, quando a gente fala disso, a gente se preocupa sempre nas coisas erradas. Porque olha que maravilha falar, nossa, eu ficaria tão feliz se o Espírito chegasse perto de mim e me visse naquele momento onde eu estou, sei lá, pensando uma coisa muito boa, ou assim, ajudando alguém, ou com um pensamento muito feliz, muito bonito. Adoraria. Mas de preferência que ele não fique perto de mim quando eu estou fazendo coisa feia ou quando eu estou pensando feio, porque a gente pensa feio. Então, aqui, ó, é para a gente saber que eles podem vir a conhecer. Mas lembrando da primeira resposta, ele só vai se interessar a ele. A sua mãe pode olhar e dizer, nem entristecer mais. Porque se ela tiver o amadurecimento dela enquanto ser, de dizer, ele é responsável por ele. Ela nem triste fica, porque dependendo da posição que ela esteja, do entendimento dela enquanto ser, ela vai olhar e falar,
I'm so sorry, mas esse é o caminho que você quis. Você vai até onde quiser e não vai entristecer. Agora, se ela for ainda apegada a uma relação material humana, aonde você é o filho, aí é relação humana, apego. Ela pode dizer, poxa, mas eu falei tanto, ele não fez, não entendeu? Agora, se ela olhar você como um ser e ela já estiver no outro patamar, ela vai olhar você caridosamente, sem julgar você. Entende? Esse julgamento é você que faz. É você que fez o tempo todo. Ela não faz. Porque se ela fizer, então ela está nesse patamar de querer ver. Entende? Material humano. Que muita gente, muito espírito ainda está. E é tranquilo, normal. Até que ele saia, por alguma razão, ou ajuda mediúnica, ou ajuda da espiritualidade, ou ele se toque, ou ele já vai com uma bagagem para o outro lado, chega lá e fala onde que eu vou, o que eu tenho que fazer, e pronto, entendeu? Que esse é o canal. Não é ficar esperando chegar lá, ir para uma cidade, tá me preparar para voltar. Não. É crescer já, é melhorar já, é para achar outro lugar para ir. A ideia é essa, é não ficar igual, não repetir, ficar repetindo. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente, quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Mesmo que ele vá numa festa, no meio de problemas e dificuldades, digamos assim. Se ele... É difícil. Mas se ele tiver a capacidade frequencial de não entrar na frequência, na onda que a gente fala, ele pode estar. Não é? O que é muito difícil, porque quando você chega, você vai junto. Mas isso não quer dizer, isso é para desmistificar aquela coisa de não posso ir, não posso entrar, não pode tudo. Quem vai dizer se pode, se vai ter algum problema ou não, é você. Porque você pode estar dentro da igreja e seu pensamento está uma desgraça. Aqui, ó, a gente fala assim, eu consigo esconder, lógica, eu consigo esconder alguma coisa de outra pessoa, hoje, eu mostro para ela o que eu quero. A verdade é essa. E não adianta falar, mas não é assim. É assim, sim. A gente mostra hoje para o outro o que a gente quer. A gente não é livro aberto, não. A gente mostra o que a gente quer. Não vamos ser hipócritas de dizer, não, eu sou livre. Mentira. Mentira, porque quando a gente olha para o espelho, a gente sempre tem alguma coisa. Que a gente fala só pra gente, por pequeno que seja. Mas então não existe isso. Agora, em espírito, em que você não usa a fala, em que você, dependendo, você não usa os pés, né? Porque você não tem. O que vai contar é a sua força, sua frequência, o que você conhece, para você vivenciar outro lado. O que vai contar vai ser isso. Então, assim, e aí, se você encontra outro na mesma frequência, ele não precisa nem se contar. Daqui lá ele olha, pronto, já sabe. Então, não tem realmente, para a espiritualidade, nem nós hoje. Eu não conto isso para ninguém. Sim, mas não tenha dúvida que alguém, pelo menos seu mentor, que é mais esperto que você, ele sabe o que está acontecendo. E sabe o que estão fazendo contra você, ou o que você está fazendo, porque ele acompanha você. Então, mas não é que ele vai se intrometer, porque ele também não pode se intrometer. Ninguém pode se intrometer. Ele só intromete quando você pede. Porque isso também é uma questão de respeito, educação e livre-arbítrio. De só fazer quando eu pedir.
Só fazer se eu permitir. Senão a gente se sente o quê? Ah, eu sou encarnado, sou uma porcaria. Não, não. Você está desfazendo o seu espírito. Todo espírito é eterno. Eu falo e repito. Você é uma trisca, você é uma centelha divina. E como é que você vira e fala, ah, nós encarnados não é... Não! Você só está encarnado agora. Mas você é muito mais que isso. Então, assim, a gente sabe desses pormenores entre a gente e quem está do outro lado, que às vezes a gente está também. Que eu disse que não é justo, né? Ele vê coisa, saber coisa. Ok, tá desse jeito agora. Não sei daqui um tempo a humanidade, como é que vai ser. Não vai ser assim, ad eterno, a Terra. É isso que a gente precisa parar para pensar. A gente pensa muito agora, é assim, desse jeito, assim, cabelinho assim. Gente, não vai ser. E nós vamos renascer outra vez, de outra forma. Então é isso que a gente precisa ir se perguntando, como será? Por que será? É isso que eu sempre falo, que eu chamo a atenção, porque a gente tem que se autorrespeitar enquanto espírito. Não sou menos, não, do que meu mentor. Só estamos lá diferente. É isso que eu falo, tá? Última. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? E deve pensar que a gente é tudo doido, né? Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam de vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem de vossos reveses e procuram ajudar-vos. Aí a gente volta naquilo que o Bruno respondeu no início. Viu, Bruno? Que é isso. O que eles pensam? Que a gente falou, e aí eu paro e pergunto para vocês. Muito bem, deve ter muitos aqui. Então, que estão nos olhando, deve estar pensando o quê? Né? Porque a gente não sabe. A gente não tem como saber. E aí, ó, depende. Tem aqueles que por uma frequência fala, esse aqui é bom para brincar. É gente boa, faz mal a ninguém, mas não leva nada a sério. Então, vou aproveitar. Então, eu estou dizendo que o leviano não vai ficar junto com pessoas maldosas. Não, ele vai ficar junto com pessoa leviana também. Leviana assim, ah, ele é bonzinho, ele é legal, não faz mal para ninguém, mas também não faz bem, não faz nada. Não faz, não cresce, não melhora. Aí esses que também estão do outro lado igualzinho. Não são gente ruim, não é nada disso, mas gosta de pregar peça. E aí faz as coisas, né, de assustar, sabe? Prega peça. E aí, logicamente, que a gente fala que os espíritos sérios que são aqueles que só vão estar se você chamar, se você pedir, porque eles respeitam. Tudo que é mais superior respeita o outro. Então, lembrando sempre, aquele que sabe mais, aquele que conhece mais, aquele que tem uma superioridade de moral, sabe? Ele respeita. Eu não me esqueço jamais que Jesus respondeu para Pedro, naquele filme da Madalena. Pedro diz, mas mestre, ela está lá, né, endemoniada, né? Devia estar. Quem assistiu esse filme, Madalena? Ela estava lá no quarto toda, né, se batendo e tal. Mestre, se for lá, só estender sua mão, vai curar ela, né? Mestre disse, eu só vou se ela chamar. Se ela me chamar, que precisa, que quer ajuda. E ela continuou no quarto, assim, até que pediu ajuda. Então, é só para a gente lembrar que, com relação a isso, os espíritos que estão próximos da gente, eles podem saber da gente, eles podem ver, sim,
Pensamento, eu acho que não, porque ele ia enlouquecer, sabe? Porque a nossa cabeça pensa 200 coisas em 5 minutos. E aí eles iam falar, pelo amor de Deus, não dou conta não. É ou não é, gente? Em quem está na vida material, pensa né? Não é, Gabriel? Trabalhando assim, pega um com TDAH, né? Acho que ele fala, não dou conta, não estou conseguindo decifrar. Então ele já desiste, cara, do pensamento. Do jeito que nós estamos nesse momento, realmente está muito complicado, ele não dá conta. Mas brincar, ele vai. Então, assim, aquele que a gente pede ajuda, nossos mentores, nossos guias, mas lembrando que os levianos brincam se a gente se manter leviano. E, eu venho sempre no centro espírita, tomo o passe. Sim, e você é o que lá fora? O que você faz lá fora? Eu não estou preocupado aqui dentro do centro espírita, lá na igreja. Mas eu vou também lá na missa. Ok. E você faz o quê? Quando você encontra alguém que precisa de ajuda? Você faz o quê quando alguém fecha você no trânsito? Você faz o quê quando o barulho do vizinho está alto do som? Qual é a forma que você faz? Aí que você chama. Quem é a sua frequência que você vai estar? Então, assim, não é aqui dentro. Aqui dentro é fácil. Com a egrégora que a gente tem que ajuda. Põe a mão assim, se acalma, gente, se acalma, né? A hora que sai que o bicho pega. Então é a hora que sai. O problema é a hora que sai. Eu acho que não só vamos ter, como isso é certo. Isso é a única coisa certa. Porque se você buscar um pouco da história nossa, enquanto seres, e quando eu digo isso, eu não estou falando de agora, de Jesus para cá. Eu estou falando de muito bilhões de anos. Então, é por isso que às vezes eu chamo atenção. Porque a gente está muito fixado o pé enquanto humano de, sei lá, 4 mil anos para cá. 5 mil anos. Eu estou falando de 80 milhões de anos. Eu estou falando que a gente vem num patamar de evolução, mas a gente não vem assim, porque muitos de nós, espíritos, já sabemos coisas, já vimos coisas em que a gente está trazendo nessa. De diferentes lugares de multiversos. Então, nem todos fazem a mesma caminhada. Nem todos. Nasceu assim. Não. Não. Então, um sabe A de um planeta. O outro sabe B, outra experiência. Às vezes, Marcos, você está aqui. Enquanto você puder angariar informações e conhecimentos aqui para se desenvolver, você fica aqui. Mas pode chegar um momento que você fala, eu quero outra experiência. Só que para isso, você vai ter que cada vez mais saber de você, para você poder ir. Não é outro que vai lhe levar, entende? E essa descoberta só se faz em alto, sozinho. Porque nossa caminhada não é com ninguém. Para dizer, agora sim, agora assado. Não, você pode dizer, eu vou aqui. Tem alguém agora que sabe mais que eu para poder me orientar? Aí chegou aqui, agora eu quero ir lá. Mas lá eu vou ter alguém lá que pode me orientar também. Assim como eu posso chegar em momentos e voltar e orientar outro. Então, tudo que você passar e aprender vai ser de eterno, é seu. É seu. Todos nós estamos indo na mesma. Nós saímos. Isso. Mas todos saímos do mesmo lugar e voltaremos para o mesmo lugar. Na verdade, nem voltaremos, a gente está sempre em Deus. Em Deus, chama lá o que for, hoje, a minha visão, não é um ser. Tá? Então, assim, é todo um campo aonde eu busco, aonde eu consigo obter a minha fé, digamos assim. Tá? Mas é isso. Cada coisa que você vai crescendo, experiência própria. Quando você abre aqui, abre outra do seu lado. Quando você abre outra, abre outra. Mas depende de você abrir. Depende de você perguntar. Entende? Só assim que a resposta vem.
nunca mais me esqueço. O mestre aparece quando o discípulo está pronto. Essa é a maior verdade. Você pode pegar a pessoa, abrir a cabeça, botar lá dentro. Só vai estar pronto quando estiver pronto. Entende? Mas você pode provocar? Pode provocar. Esse é o nosso papel. É não aceitar tudo como está. É simplesmente pensar. Simplesmente questionar. Só isso. Seu cérebro faz assim, ó. Nós estamos falando de sinapse cerebral. O cérebro faz tchum. Opa, pergunta nova. Vou ter que refazer minhas sinapses, porque isso eu não tenho na minha biblioteca costumeira. Então, ele vai fazer um novo sinapse. Essa é a evolução fisiológica e espiritual, que também não tem como separar.